Seja muito bem-vindo ao PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aqui, fé, palavra e vida cristã se encontram. Prepare seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Bom dia, amada cidade de Ipanema, bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma bênção estarmos aqui nesta sexta-feira, dia 6 de março de 2026. Louvado seja Deus, são exatamente 8h01. Nós estamos aqui na nossa Ipanema FM 87.9. Meu nome é Fernando, eu sou pastor da Igreja Batista de Ipanema, a primeira igreja batista de Minas Gerais. Estou acompanhado aqui do pastor José Dito de Araújo Filho. José Dito de Araújo Filho, jovem pastor José Dito, apesar dos cabelos grisalhos. Obrigado. Já estão faltando. Verdade. Eu acho que está havendo um processo de suicídio na sua cabeça. Verdade. Os cabelos estão rebeldes. Eles estão rebeldes. Bom dia, querido jovem seminarista Tiago, inoxidável. Você já viu o penteado do Tiago? Agora não, não tem pra frente, é preguiça de pentear mesmo. Só Deus sabe. Eu não vou falar nada não, mas Thiago. Bom dia a todos, queridos ouvintes. Ele chegou bem, né? Chegou engraçado. Os ouvintes não sabem, né, a dinâmica aqui da presença do nosso inoxidável pastor Fernando. Ele tá ligado aqui no 220, porque ele, segundo ele mesmo, tomou um café no Sem Porta. Quem é da região conhece Sem Porta, ali na Realeza, né? O café inacabável. Coador eterno. Mas é um prazer estar com vocês aqui. E eu também estou no meu processo. Meu cabelo está cometendo auto-extermínio, pulando da cabeça. Seu cabelo é um negócio diferente. Verdade. Tem que ser estudado. Muito bom dia, querido Urias. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Você é uma bênção. Tem nos socorrido, nos dado o suporte que precisamos. Hoje, queridos ouvintes, nós continuaremos a nossa conversa que começamos semana passada. Falamos sobre arrependimento. Hoje nós falaremos um pouco mais sobre esse tema. Esse é o tema desses 4 primeiros meses do ano de 2026, lá na igreja. A Igreja Batista de Ipanema está trabalhando o tema com fé e obediência, faremos a obra. Porém, esse período é com fé e obediência, frutificaremos fazendo a obra em arrependimento. Nós estamos tentando conversar com a igreja, meditar, orar, buscar em Deus o significado da expressão arrependimento. O que é se arrepender? É só mudar de rota, mudar de caminho, é conversão. Cada pessoa tem uma percepção, cada pessoa tem uma ideia. Há quem chame arrependimento de mudança, há quem pense que um remorso, um pedido de desculpas já é sinal de arrependimento. Nós vamos hoje estreitar um pouco mais essa conversa, aprofundar mais esse tema e vamos usar como referência o texto do Evangelho de João. Quero usar o Evangelho de João capítulo 1, versículo 12, mas também o texto base será Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Pastor Dito, vamos começar falando sobre Romanos 12, 2? E aí, pastor? Vamos ler o texto, né? Pode ler e fazer suas considerações iniciais. Se você tiver Bíblia aí, querido ouvinte, abra. Se você tiver um smartphone, acesse. Se não tiver nada aí ao seu alcance, preste atenção na leitura que faremos aqui. Romanos 12, versículo 2 diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Texto forte, né, pastor Fernando? Muito forte, pastor, muito forte, muito profundo, e é um texto que pressupõe uma compreensão da condição e uma mudança, porque ele começa dizendo: e não vivam conforme os padrões desse mundo. Só que quem tem essa consciência consegue ter, ou melhor, consegue identificar depois que já se enquadrou nos padrões do mundo. Então é um esforço para reverter o processo, para se, entre aspas, desenquadrar dos padrões do mundo, né? E é uma resposta ao versículo 1, né? Porque ele começa dizendo assim: olha, portanto,
pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês se sacrifiquem, que vocês obedeçam, vivam em conformidade com os padrões de Deus. Eu acredito, pastor, que quem não reconhece a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ele também não responde, né? Com essa obediência, essa fidelidade. Eu acredito que o arrependimento verdadeiro, ele é fruto, ele é uma ação do Espírito Santo, né? Ele não vem de nós, é Deus que opera em nós o arrependimento, mas ele é principalmente esse reconhecimento, e ele põe aqui misericórdias no plural. São muitas misericórdias. Perfeito. A gente tem que engrandecer o nome do Senhor, porque todo dia ele está perdoando, todo dia ele está estendendo a sua graça. A Bíblia diz em Pedro, né, que ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Essa palavra longanimidade ali é um elástico, né, que está esticando, ou seja, chega uma hora em que arrebenta, mas é impressionante o quanto essa graça, essa misericórdia se estende. Então, eu creio que quando a gente tem um encontro com Jesus e entende isso, olha, eu mereci o inferno, eu não merecia a graça de Deus, e mesmo assim ele derrama isso sobre a minha vida, eu tenho que responder, né, com mais amor, tenho que responder com mais fidelidade, com mais obediência. Então, pastor, o senhor começou falando de maneira bem tranquila, bem, né, mas a gente tem que engrossar o caldo. Motores, a gente tem que engrossar o caldo, e nós já vamos azedar a sopa do jovem. Quando engrossar, vai pro lado do Tiago. Isso, então nós vamos fazer isso, vamos engrossar o caldo, azedar a sopa do Tiago nesse momento. Tiagão, o texto de Romanos 12, versículo 2, como o pastor Dito leu, ele chama atenção por uma resposta ao versículo 1, foi o que o pastor falou, mas ele também chama atenção, a minha percepção é que ele é uma espécie de cair em si, né? Como nós já conversamos aqui semana passada, sim, falamos do filho pródigo, que caiu em si, poxa, ele se arrependeu, ele compreendeu a condição que estava. No Evangelho de João, que citei ainda há pouco, capítulo 1, versículo 12, diz que, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Esse texto, se nós juntarmos os dois, é quase que um texto aponta numa direção daquilo que o texto de João, capítulo 1, versículo 12, diz que aconteceu. O judeu não recebeu, mas também não se arrependeu para que pudesse receber. Aí eu quero azedar a sopa agora, porque até agora eu só apresentei os dois textos. Tiagão, você é muito competente, eu sei disso, e já elogiei você publicamente várias vezes, e eu quero que você nos ajude a pensar que tipo de arrependimento é esse que Deus espera da gente. Ele é só para a salvação? É só para ir para o céu? É só para entender quem é Jesus? Ou é um arrependimento que tem implicações aqui nessa terra? Consciente de que eu estava indo num caminho, eu preciso voltar, independente de céu e inferno. Pastor, esse texto, né, de 1 João, inclusive, de João 1, você acabou de mencionar e fazer esse link com Romanos 12, é só também a gente usar também o próprio texto aqui de Romanos 11, que está, né, validando a fala lá de João, sim, né, que está escrito em João. Então, a lógica do contexto, né, de João 1 e aqui de Romanos é justamente um povo que aparentemente transparecer arrependimento, mas que nunca foi arrependido de verdade, convicto da sua real condição. E um dos aspectos do arrependimento, pelo menos ao meu ver, que é um processo que, inclusive, como o pastor Dito disse, é motivado, iniciado pelo Senhor, e Ele que nos leva e capacita a ter essa consciência. Depois do confronto, que é o ato inicial, vem a convicção. E é onde ele está falando de Romanos 12 aqui, a convicção da minha condição atual e saber que por manter essa condição eu sou automaticamente condicionado a nunca adentrar a presença do Senhor na eternidade. Porém, como você perguntou aqui agora, a nossa vida aqui nessa terra também é extremamente impactada pela nossa convicção
depois do confronto, ou seja, do arrependimento. Apesar de que o arrependimento ele produz um produto final, que é a eternidade, é morar com o Senhor nos céus. Esse é o objetivo master, vamos dizer assim. Aqui na Terra nós vamos viver também desfrutando dessa prévia que é o resultado final do nosso arrependimento. Então a nossa vida, a vida daquele que se arrependeu, se convenceu do pecado, foi mudado, transformado, tocado pelo Espírito Santo, ele vai sim ter uma vida aqui na Terra que condiz com essa condição eterna que ele vai viver. Então, eu quero voltar aqui ao pastor Dito, né, para a gente aprofundar ainda um pouco mais. A sua colocação ela é coerente, ela é muito boa, mas eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais na distinção do arrependimento. Enquanto você falava, Thiago, me veio à cabeça aqui como se fosse uma espécie de, sabe, treino e jogo. Sim. O treino seria o arrependimento das coisas terrenas, dos problemas, dos pecados aqui, não necessariamente dos pecados, dos erros cometidos contra pessoas, eventualmente uma questão no trabalho, ferir o irmão, a sensibilidade que a pessoa tem para lidar no plano que eu chamaria de horizontal, aqui na Terra. Mas aí, pastor Dito, para o arrependimento que nos leva à salvação, há que se ter um ensaio. Uma pessoa que não vive consciente dos seus erros e não tem facilidade de se arrepender do que faz aqui na Terra, será que ela vai conseguir se arrepender dos seus pecados ao ponto de ir para o céu? É onde eu queria chegar com esses dois textos. Olha o versículo 3, pós-versículo 2 aí de Romanos 12. Romanos 12, 3. A Bíblia traz a teoria e traz a prática, então ela é autoexplicativa, né? Não precisa a pessoa ter um curso teológico para entender algumas coisas, principalmente coisas práticas da Bíblia, é só ler o contexto. Ele dá o princípio, né? O conceito de transformação. Aí no versículo 3 ele cita um exemplo, que é o ensaio. Querem treinar? Querem ensaiar? Para vocês viverem essa transformação? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, se você for transformado, uma das várias coisas que vão se transformar na sua vida é a vaidade, é o orgulho, é a soberba. Você vai olhar para a igreja, ele está falando para a igreja aqui, e vai olhar para o irmão como Cristo olha para você. Então, né? O seu olhar de mundo, você fala muito essa expressão, a sua leitura de mundo vai mudar. Você vai ver a vida com os olhos de Jesus, não vai ver a vida com os olhos da arrogância, né? Da soberba. Então, é o treinamento. Pastor, eu não vou atropelar a sua fala, mas o senhor está dizendo, em outras palavras, que é impossível haver arrependimento para a salvação se houver vaidade no coração. Vaidade é um exemplo, né? Se houver qualquer coisa da velha natureza. Porque a palavra aqui, metamorfose, né, que ele usa no original, é essa ideia. Eu fui transformado, eu tinha uma natureza, agora tem outra. Apesar de ser um mistério, né, que a gente ainda tem a velha natureza, mas a nova está sobressaindo, né? Eu ainda sou humano, tenho minhas tendências, limitações, etc e tal, mas o espírito está crescendo, ele tá evoluindo, eu tô me enchendo dele. Então a nova vida, né? Que lá em João 1,12 que você citou aí, vai dizer que nós somos feitos filhos de Deus agora, e a Bíblia diz, né, que ninguém é filho de Deus na carne, é filho de Deus no espírito. Então ele é nascido de Deus, foi Deus que fez. Então peraí, se foi Deus que regenerou, que fez de novo, como que essa pessoa vai ser vaidosa? Porque Jesus é manso, é humilde, não é ele que vive em mim? Gálatas 2, Paulo fala isso, não sou eu que vivo mais,
Agora, Cristo Paulo vive, diz, eu não né? sei se as pessoas fazem isso. Aí é outra história, né? Então, assim, Paulo está falando para a igreja que, olha, gente, se vocês se forem transformados de verdade, uma evidência, né? Vocês vão ser menos vaidosos, vão ser menos orgulhosos, vocês vão considerar os outros, você não vai pensar menos de si. Ele não está mandando ninguém aqui, poxa, eu não sou nada, né? Fulano é melhor que eu, não. Eu não sou nem melhor nem pior, eu sou o que sou e o que Deus fez. Eu sou, como dizia muito, né, o pastor Márcio Valadão, sou o que a Bíblia diz que eu sou, né? Eu acho fabuloso isso. Ele tinha esse hábito em alguns momentos de culto, ou quando ele chegava em algum lugar e ia ministrar, ele pegava a Bíblia e dizia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E aí, pastor, olha né? como o negócio é mais profundo sobre arrependimento. Às vezes a gente pensa assim, fulano tem que arrepender ele do adultério, né? De uma fornicação, de uma desonestidade. Tem também. Mas tem gente que tem que se arrepender da autocomiseração. Poxa, eu não sou nada. Isso é pecado. Isso não é fruto da nova natureza. Com peninha de mim. Não, é vitimismo o tempo todo. Ninguém me visita, né? Ninguém vai atrás de mim. Gente, olha só. Peraí. Assim, Tiagão, eu quero que você falou que era pra engrossar o caldo. Pra engrossar o caldo, eu quero que o Tiago tá muito tranquilo ali, rapaz. O Tiago tá rindo, mas é de nervoso. Tiagão, eu queria que você ajudasse a gente entrando nessa discussão, porque pelo nível de profundidade que nós alcançamos agora nessa conversa, eu tô começando a concluir, eu acho que o querido ouvinte pode começar a caminhar nessa direção também, que se não houver arrependimento das coisas mínimas aqui na Terra, não tem caminho de salvação, porque a pessoa não aprendeu a se arrepender. E pastor, esse detalhe é fundamental, como o pastor Dito disse, porque nós temos a tendência de olhar que somente as coisas mais evidentes que são dignas de arrependimento. Aquelas que chamam mais atenção. Exato. Aquelas que são mais, como o pastor Dito escandalosas, como o pastor Dito assim, disse, né? É o adultério, a fornicação, enfim, a sonegação, enfim, qualquer um desses pecados mais evidentes, mas aqueles mais secretos que ninguém considera, inclusive, são tão relevantes quanto esses, apesar, e outra, né? Nós fofoca. Claro, a fofoca santa. Desobediência. E Romanos 6, por exemplo, né? Paulo vai voltar um pouquinho atrás aqui, ele fala, né? Quanto ao viver, vivam para Deus. Então você vive realmente abandonando ou detestando tudo aquilo que não faz parte da condição mais de quem é filho de Deus. Então isso implica desde de um adultério, que é uma coisa mais evidente, que nós consideramos bem pior do que, por exemplo, a mentira. Mas a mentira é necessária de vez em quando. Não, a mentira nunca é necessária. Aonde tem isso? Exatamente, aonde tem isso? A palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. Né? E tem gente que diz aí que tem um outro moço agora que é o avô da mentira, né? Porque ele é o pai do diabo. Mas eu não vou entrar em mérito de, né? Porque mente tanto que já é o pai do diabo. E aí, pastor, assim, né? Pegando esse gancho, né? E aí nós falamos que nós vivemos numa nova vida, e na minha cabeça, e eu creio nisso, que é ter uma outra pessoa reinando no lugar onde reinava o diabo e o pecado nas nossas vidas, e essa pessoa é o Espírito Santo, e ela, a partir do momento que ela reina em nossas vidas e tem morada, ela deveria, obviamente, né, ter acesso a todas essas nuances. É muito interessante isso que você está falando, de ter uma outra pessoa reinando, porque recentemente, lendo, não lembro exatamente qual foi o autor que eu li, ou o conteúdo, que o autor dizia que a intenção do diabo não é reinar no nosso coração. A intenção do diabo é fazer com que você reine. Exatamente. A intenção do inimigo não é assumir o trono do nosso coração. A intenção do inimigo é fazer com que você assuma o trono do seu coração. De forma que ele, tendo você reinando na sua própria vida, ele vai ter muita facilidade de manipular todos os processos. Somos nós que abrimos as portas. Aí o vitimismo ganha espaço, aí a autocomiseração ganha espaço, aí o eu sempre fiz assim ganha espaço,
Deus sabe que eu sou desse jeito. E aí, parte de uma lógica muito prática, né? A partir do momento que eu tenho essa percepção de que eu vou sempre fazer conta se eu devo realmente me humilhar a esse ponto. Pô, já tô forçando demais a barra aqui, né? E no Antigo Testamento, apesar de não ter a palavra metanoia, porque aqui tá falando do grego, né? Sim. Toda vez que fala em voltar, né? Nesse aspecto de mudança, né? Ter consciência do pecado e voltar a Deus. Né, o povo, qual que era a maior dificuldade do povo lá atrás, somente no começo da caminhada, né, do povo do Senhor? Era realmente entender que pecou e tomar a decisão de voltar ao Senhor, arrependidos, conscientes, né, e se humilhando, porque literalmente negar o que o Senhor estava fazendo por aquele povo. Então, mexe muito naquilo que a gente fala que a gente tem dificuldade, que é o orgulho, o ego, as nossas verdades. E quando você fala sobre a questão, né, da gente reinar e dar espaço ao diabo em nossas vidas, é justamente isso, né? Nós temos a controle, vamos assim dizer, daquela porta que ele vai entrar. Teoricamente, o arrependimento é sair do trono. É sair do trono da situação, do controle. É abrir mão, admitindo que você conduziu de forma errada. Agora veja que coisa séria, pastor Dito. Veja que coisa séria. Imagina um pai que, né, enquanto estava saindo lá do Rio, né, eu cheguei de viagem agora de madrugada, eu vim de ônibus até Realeza e de Realeza para cá vim de carro. E enquanto o celular funcionava, eu estava vendo um conteúdo de uma psicóloga falando sobre a irresponsabilidade dos pais. E alguns pais são incapazes de admitir que educaram errado seus filhos, não porque disseram ou não disseram algumas coisas, mas pelo estilo de vida que ele, pai, teve. Olha só que coisa séria. Tem muito pai que educa muito mal o seu filho e até acha que o filho é que está errando, não é porque ele falou, deixou de falar, é porque ele tem um estilo de vida errado. Ele pode falar muita coisa pro filho, não faça, não vá, faça, vá. Mas se o pai tem um outro estilo de vida, se a mãe tem um outro estilo de vida, eles estão fazendo um contrassenso. E é necessário arrependimento. Agora, como um pai faz isso? Ouvi nesse conteúdo dessa psicóloga, ela falando que o pai, no enterro de um filho de 18 anos, que ele tinha dado um Porsche para o menino quando ele fez 18 anos, 6 meses depois o menino morreu, bateu o carro e morreu. E no enterro, na hora de fechar o caixão, o pai foi lá e disse assim para todo mundo: olha, pega um instantinho, não fecha o caixão já não, que eu quero conversar com meu filho. E ele virou-se para o filho, morto, e disse: meu filho, eu me arrependo. Olha que arrependimento amargo. Olha que arrependimento amargo. Eu me arrependo de não ter feito de você um homem. Eu estou enterrando um menino. Não te faltou dinheiro, não te faltou comida, não te faltou nada, mas naquele momento o pai estava admitindo que faltou paternidade intencional. Olha só que coisa. Você falou aí sobre a intencionalidade. Domingo passado eu falei de manhã e à noite sobre José do Egito. Sim. Sobre a fidelidade dele. Uma dos aspectos que eu afirmei foi que a fidelidade ao Senhor, que é fruto do arrependimento, né? Ela é uma decisão tomada antes da tentação. Eu achei fabulosa essa fala sua, pastor. Eu acompanhei. Inclusive, eu encontrei com o Paraíba, seu pai, e falou: pastor, anotei aquilo lá, achei tremendo. Eu tava pregando fora, e depois, quando eu tive a oportunidade de assistir o sermão, glória a Deus, que palavra poderosa. Ele não deixou para decidir na hora. Ele já sabia. Uma hora vai acontecer isso, porque a mulher tentava ele todo dia, e quando chegar a hora eu vou dar o meu pulo e vou fugir. No domingo retrasado, a Raquel fez uma ministração falando sobre isso. Santidade é decidir antes. Decidir antes. É decidir antes. Então, quando a pessoa não decide pelo certo antes, ele faz o errado na hora da tentação. Então, o pai aí citado, né? Ele arrependeu depois.
quem sabe, né? Mas arrependeu já vivendo a consequência da situação. Do seu erro. O arrependimento, a essência do arrependimento é uma decisão tomada antes de que essas coisas aconteçam, né? Pai cristão arrependido vai perder filho também. Vai passar por luto, risco, né? Mas uma coisa é você ver o filho no caixão. Poxa, eu ensinei, eu eduquei, se decidiu ele escolheu desviar, escolheu, mas eu fico naquela promessa, né, que quando crescer não vai desviar dele. Amém. Então eu acredito que filho de crente volta pro evangelho em nome de Jesus. E se tem alguém ouvindo agora que está com filho desviado, não desista, continua orando, porque se a semente foi plantada lá, ela vai germinar e essa pessoa vai voltar para a casa do Senhor. Mas outra coisa é o arrependimento pós, né, queda, pós tentação, pós pecado. Pastor, o senhor está me chamando a atenção para algo muito sério. Toda essa conversa, querido ouvinte, ela é muito séria. Muito séria. A gente começou de maneira descontraída, como a gente sempre faz, brincando, mexendo um com o outro, mas agora o assunto é muito sério. Sabe por quê? Porque eu estou aqui, pastor, enquanto o senhor fala, eu estou pensando na sutileza do nosso orgulho, da nossa vaidade e da dificuldade que essa sutileza cria para o arrependimento. Exatamente. E aí a gente só olha pro pecadão. Exatamente. Aí entra o que o Thiago acabou de falar. A barriga. O adultério, isso, a barriga aquilo. da menina solteira que cresceu. Gente, eu não estou fazendo apologia a isso. Isso está errado. Deixa claro, né, pastor? A gente não está fazendo apologia a nenhum tipo de pecado. Vai ter que dar conta da sua vida ao Senhor, mas tem as raposinhas de Cantares 2:15. Perfeito. Cantares 2:15. Perfeito. Tá? As raposinhas é que minam ali a santidade e a consagração. Eu quero sugerir o leitor, o ouvinte, que é bom leitor da palavra também, que olhe o capítulo 12 todo em casa, pastor. Esse capítulo 12, a gente fica muito preso ao versículos 1 e 2, mas ele dá um pano pra manga, dá uma série de conferências que bobear vai o ano inteiro. Paulo dá a receita do bolo e ensina como fazer. É verdade. A partir do versículo 9 eu só vou ler o tema, tá? As virtudes recomendadas. E aí o irmão aí, o ouvinte, vai ler isso em casa e estudar a Bíblia. Ele fala, as virtudes são essas. Arrependimento gera virtudes. Olha, né? Só, hein? Qualidades, né? Adjetivos, e aí chame do que quiser. E ele vai enumerar aí, tem uma lista aí, ó, de coisa que o crente vai produzir como nova criatura. Me ajuda a entender como é que funciona essa sutileza, principalmente na vida do jovem. Você, hoje, líder de jovens da nossa igreja, fazendo um ótimo trabalho. Aliás, é a primeira juventude, né, que tem um líder idoso, né? É interessante, né, rapaz? Líder de jovem ancião. Ancião. Já vi que eu não vou disponibilizar esse programa pra galera escutar, então. Depois nós vamos disponibilizar a foto do Thiago, aí você vai ver. Aí você vai ver que é uma coisa interessante. Como eu costumo dizer, é um contrassenso. Mas vai lá, Thiagão, fala pra gente. As coisas loucas desse mundo. Isso. Thiagão, ajuda a gente a entender, principalmente, como lidar com essa sutileza, já que a vida do jovem é uma vida de muita autoafirmação, de crescimento, de pujança, de desenvolvimento. E às vezes se atropelam os processos. Exatamente. Eu falo muito com os jovens e eu pego muito, inclusive, essa fala do pastor Dito sobre as raposinhas. Eu nunca esqueço dessa pregação que o pastor Dito, né, trouxe uma vez. Se não me engano, foi até no culto jovem. Eu não lembro, não. Se não, mas... eu creio que foi. Eu lembro muito bem que você falou no culto jovem, muito tempo atrás. Mas, enfim, eu gosto muito dessa aplicação e eu trago isso muito a eles. Porque no contexto da juventude, se preocupa-se muito com as coisas que são evidentes. Como a gente está falando aqui o tempo todo. É o que não pode aparecer sobre a minha vida que eu tento me arrepender. Por quê? Por exemplo, um jovem chegar lá com escândalo, uma gravidez, de um uso de drogas, de uma coisa tão evidente, tão marcante, é terrível, como, não só para o jovem, como qualquer outro. Mas a sutileza
que o pecado e essas artimanhas acontecem na vida da juventude, ela é assim, num grau muito mais elevado. E eu pego esse gancho do pastor Dito e falo muito com eles: ninguém tropeça numa montanha, tropeça num pedregulho, pegando a mesma analogia. E o pior, e eu falo isso com eles muito, além de tropeçar em pedregulhos, que são pequenas coisas que nos levam a um caminho maior, um desastre maior, a gente carrega esses pedregulhos para frente, para poder tropeçar neles novamente. A gente não os abandona. E aí é onde eu entro com a parte da sutileza das coisas que eles fazem e consideram comuns. Eu falo muito isso. Gente, não duvidem. Nós não começamos a cair fazendo as coisas mais perigosas ou mais absurdas. A gente começa a cair, principalmente nessa fase da juventude, dando vazão a uma música que a gente julga não tão importante, que não tem tanto problema, a gente se afunda naquilo ali, num palavreado que parece ser comum para a juventude e que não é uma porta do inferno ali no contexto da juventude, é uma roda de escarnecedores que a gente julga. E aí, jovem é tribal, né? Ele gosta de ficar em bando, em grupo, e onde ele se encontra, se sente bem, ele fica, né? Então é nesse contexto onde a gente não deveria estar, a gente permanece julgando que não faz tanto problema. Não, o problema é somente o sexo fora do casamento, o problema é somente a bebida numa festa que vai me deixar eu loucão. Não, o problema é o tempo que você está perdendo não lendo a Bíblia. O problema é quando você vai na igreja só no domingo, o jovem só participa da EBD, por exemplo, quando participa. O problema é quando você não tem uma vida com o Senhor realmente voltada para o Senhor. E esses pequenos fragmentos de pedra, no contexto, faz uma montanha muito grande, da qual eles podem chegar ao ponto de bater e aí não conseguir mais se levantar. E esse é um grande problema. A gente trabalha lá e vê como isso atrapalha assim. Eu ainda quero, eu acho que a gente ainda pensa, né, que a gente precisa ser mais claro nessa questão da sutileza, porque você falou muito bem, ninguém tropeça numa montanha, tu tá vendo a montanha, e até diria que em pedregulho tu também tá vendo. Sim. Às vezes a gente tropeça num palito de fósforo que a gente não tá vendo, ou que a gente não percebe. E aí eu quero trazer aqui para a discussão aquilo que a gente não percebe porque a gente não vê como pecado. Posso citar um exemplo? Deve. Aliás, é um relato, tá? Isso foi comprovado no acidente do voo da Chapecoense. Sim. Um especialista que analisou a situação toda, eles chegaram à conclusão que a empresa colocou uma quantidade de combustível menor para economizar, porque acredita-se que a empresa estava quebrada financeiramente. Sim. Então eles haviam feito isso várias vezes. Olha, vai dar. Só que eles não contavam com o imprevisto, né? Que era não poder pousar. Porque tinha também uma aeronave pedindo emergência, então receberam um comando da torre, ó, fiquem sobrevoando aí. Assim que tiver a oportunidade, vocês vão pousar. Tá tudo bem com vocês? Eu sei. Aí, segundo esses especialistas, eles já tinham baixado o trem de pouso, que tornou a aeronave mais pesada. E automaticamente aumentou o consumo do combustível. E aí tem os áudios, né, na caixa preta, eles entraram em pânico ali, porque o avião já tinha alertado que não tinha combustível mais, os motores falharam, né, por conta disso. Então eles achavam que ia dar certo, né? São pequenos detalhes, né, que poderia ter salvado aí a tripulação toda, né, o time todo da Chapecoense, e as pessoas estavam ali no voo. Então essa sutileza do pecado é isso, não, eu domino, não, tá sob controle, não tá. Por menor então, que pastor, seja, me dá aqui um parêntese, né? Uma hora vai dar ruim. Aí é que tá, essa sutileza é onde eu queria chegar. Essa sutileza, ela faz com que, eu vou usar assim a expressão, faz com que o arrogante pense o seguinte: eu sempre fiz, sempre deu certo, e se lá em cima da hora der algum problema, eu consigo me virar. Eu resolvo, eu tô no trono. Eu me viro. Aí a gente volta a essa expressão lá atrás, inicial. O diabo não quer
querido ouvinte, não se espante com o que eu estou lhe dizendo. Eu concordo com essa afirmação que não é minha. Eu li esses dias e ouvi também. O diabo não quer o trono do seu coração, ele não quer sentar no trono do seu coração, ele quer que você fique, porque se você fica, você o tempo todo questiona as ações de Deus, e o diabo facilita para que você questione Deus e se sinta bem fazendo aquilo que o seu coração manda. E aí você sempre vai achar que vai dar um jeito. Você quer falar, Thiago? Você botou o microfone na boca? Eu quero. Sim. Sabe por quê? Porque essa fala sua ela é muito interessante. Ontem a gente estava no Fora da Caixa, né? Lá na casa do André. E para que os irmãos, Fora da Caixa é um encontro da juventude da Igreja Batista de Ipanema que acontece na casa de alguém com um kit baixa renda, que é os biscoitos da pior qualidade. É quase que ração humana, aquelas rações. Eu lembro de ração, eu comi muita ração do quartel. É por aí mesmo. Época de exercício, atividade no meio do mato, era latinha, um negócio assim. Então, esse é o kit baixa renda que é servido lá no Fora da Caixa. E aí, Tiagão, no Fora da Caixa... Essa fala sua, assim, ela caiu agora, assim, né? Não foi aleatória. Encaixou perfeitamente. Porque nós estávamos falando sobre obediência, né? E pegando a questão do pressuposto que a obediência não quer dizer que a gente vai questionar antes de obedecer. A gente obedece. Esse é o ponto. A gente obedece. Ah, Deus, isso, ah, Deus, aquilo. Não, a gente obedece. A lógica deveria ser essa. Senhor, é para aqui? Então é para aqui, pronto. Não tem que ficar. Aí pegando o contexto que o trono, quem está sentado somos nós, né, não o diabo, e por isso nós, muitas das vezes, e na maioria delas, questionamos, ou até obedecemos lá na frente, mas questionamos, e a gente costuma obedecer porque realmente não deu certo cá atrás. Aí a gente vai lá e obedece. E aí, enfim, nós falamos isso e eu não lembro qual jovem argumentou sobre esse aspecto, né, na vida da igreja e do jovem. Eu achei isso muito fabuloso, porque é eles que falam, né, a gente conduz ali o momento, a gente está usando os textos bíblicos que nós estamos lendo durante o ano para poder conduzir esses momentos. E aí alguém falou assim: poxa vida, né? Obedecer não é tão fácil, porque nós, via de regra, nós não damos conta de obedecer a palavra que o pastor, ou os pastores, e falando da nossa igreja, usados por Deus, nos direcionam, ou nos falam, nos confrontam. Inclusive, acho que usou até o sermão do domingo passado. Nos falam. A gente até obedece, mas primeiro a gente considera, ou a gente faz conta, ou a gente questiona. Só, é isso mesmo. E é exatamente nesse link que a gente está falando, né? E eles estão chegando a esse entendimento, né? Então não é uma obediência sincera, é uma obediência por condição de estar ali naquele local. Eu sou membro, então eu tenho que obedecer, porque senão eu não me encaixo no padrão da igreja ou do pastor. Não há uma consciência de que essa obediência, ela traz sobre a vida a bênção, e o simples fato de obedecer, abrindo mão da própria vontade, pressupõe o caminho certo. É entrar pelo caminho certo. E parece ser muito pequeno o tempo entre o questionamento e a obediência, mas dependendo da situação, ele é um abismo, é um tempo assim, absurdo, que implica muito sofrimento antes de fazer o certo. E nessa conversa dos jovens ontem, falando exatamente isso. Talvez o tempo que a gente está perdendo aqui, fazendo a nossa vontade, porque a gente está sentado no trono, e questionando a ordem, a direção que Deus está dando através do pastor, do líder, seja de quem for, né, naquele momento ali que a gente sabe que é direcionado por Deus, a gente sofre tanto. E olha como que o diabo é mentiroso, né? E para o homem ficar no trono, ele usa de mentira, né? Perfeito. O José, que eu citei domingo passado, ele foi isso tudo com 17 anos. Então, quando um jovem diz, né, é difícil para mim, ele não está acreditando na própria palavra, porque José tinha 17 anos, quando ele tinha esse caráter, essa fidelidade, essa integridade, é coisa assim, fora da curva, entendeu? É um menino, sem, fora da família, longe do pai, vendido pelos próprios irmãos. Imagina como está o coração daquele menino. Eu afirmei isso domingo de manhã. A gente, por muito menos, tá sofrendo, tá se vitimizando, tá
né, lambendo ferida, né, eu não consigo por isso, eu não consigo ser fiel por aquilo, é a pressão, né, da galera ao meu redor aí, é mídia, é rede social, isso você não entende, pastor, o que eu passo? Isso mostra, peraí, o que, né, que José, você acha que foi fácil para José? O quanto a geração evangélica de hoje, e aí eu vou tirar um pouco dos jovens, porque eles, né, assim, na sua maioria, nós temos jovens que são santos, claro, comprometidíssimos com Deus, isso é um fato, mas há um bom número de jovens, infelizmente, eu não falo só da nossa igreja, falo de um modo geral, um bom número de jovens hoje mostram o quanto o evangelho é fraco na vida deles. Sim. O quanto o evangelho é fraco. Um bom número de homens mostram o quanto o evangelho é fraco, porque hoje há uma agenda paralela, há uma agenda que eu chamaria de mundana, diabólica, porca, maldita, só dizendo assim, que tem desfigurado, desqualificado o papel do homem, desqualificado o papel da mulher, e a juventude, que é filha desse homem e dessa mulher, está perdida. Está perdida. Eu, assistindo um conteúdo também sobre psicologia e educação, eu vi um sujeito falando que não consegue acreditar que alguém possa ser feliz tendo filho. E ele foi falando todas as características que na cabeça dele são características nefastas de se ter um filho. Nebulosas, preocupantes, coisas e tal. E um outro virou para ele e falou assim: rapaz, é por isso que você não tem filho. Porque filho não tem a ver com você. Não é para que você seja feliz, é para você fazê-lo feliz. É uma dádiva. E aí quebrou o cara, né? Então, hoje nós vivemos esse tipo de momento que eu chamaria momento mimimi. É um momento mimimi. Você vê um homem de 90 anos de idade reclamando, cara. Não estou dizendo que as pessoas não tenham seus traumas, suas crises, suas dificuldades, mas onde eu quero chegar com tudo isso? Essas pessoas que passam o tempo todo reclamando de alguém, de algo, do outro, elas nunca se arrependem. Porque o problema nunca está nelas. Pastor, eu queria ouvir o Samuel, que chegou aqui um pouco depois. Não, pode falar você, depois o Samuel fala. Saindo da juventude, obviamente. Sim. Porque acontece? Ficar mais velho e ficar mais velho dentro de uma igreja não te faz mais, teoricamente, não te faz mais suscetível a obedecer a Deus. Pelo contrário, se você não arrepender, você vai ficar mais engessado, mais endurecido. Essa aqui que eu vou falar é do Luiz Hermínio. Eu ouvi ele dizer que a pessoa que passa um tempo na igreja não muda, na opinião dele, ela não vai mudar nunca mais. Porque é como se ela passasse, ela se habituasse, e isso é coisa que eu já falei na nossa igreja em alguns sermões. Algumas pessoas, elas não vão mudar. Exatamente. Porque elas entraram na igreja, não foram discipuladas, não aprenderam a amar a Bíblia, não aprenderam a amar Jesus, e elas estão na vida da igreja, seja nossa, na Assembleia, em qualquer outra igreja, qualquer igreja. Elas estão na vida da igreja como quem aderiu ao movimento. Foram aceitas, lideram áreas, o padrão moral da porta da igreja para fora é diabólico. Sim. Mas dentro da igreja todo mundo tem cara de piedade. Fora da igreja é julgo desigual, envolvimentos adulterinos, são negociatas equivocadas e por aí vai, né? Mas na igreja o sujeito parece santo, a sujeita parece santa. Com isso, essa pessoa que nunca se arrependeu, não vai se arrepender, uai. E ela cria um hábito terrível, né? Porque ela aprendeu e vai aprender a vida inteira a olhar para Deus com um olhar crítico, não com olhar... Exato, o problema aí é aquilo que eu falei no último sermão que eu preguei, né? Eu preguei um sermão falando sobre essa coisa de Deus mandar recado, né? De pastor mandou recado, pastor pregou para mim, rapaz, eu falei que eu ia à frente todas as vezes que eu ouvia apelo quando eu era recém-convertido, porque todo domingo Deus usava o pastor para me mandar um recado. E eu ficava feliz da vida. Quem nunca se arrependeu e não muda, acha que esse recado é pessoal. Tem que pegar o pastor lá fora, fazer uns carinhos do pastor. Samuel, dá a sua contribuição aí, dentro de tudo que você está ouvindo sobre arrependimento, mudança, fala alguma coisa pra gente. Bom dia, amigo ouvinte, né? A estrutura inoxidável aqui, né? Para você que está em casa também,
nos ouvindo. O versículo 2, né, ele está mostrando aqui 3 situações. Primeiro, uma negativa: não se amoldar. Paulo está dizendo isso porque o padrão desse mundo, que o atual cenário aí de tudo que acontece, esse padrão ele é passageiro, transitório. A gente tem oscilações o tempo todo, mudança de governo, política e guerra lá fora, e situações sociais, econômicas, tudo sempre tá tudo rotativo, constantemente está mudando. Então, ou seja, essa esfera humana, ela é passageira, ela termina. E aí Paulo está dizendo qual é a ideia, qual é a sugestão, qual é a ordem: transformar o seu cérebro, se dispor a ter uma mente transformada, a metanoia, mudança de rota. E eu vou mais longe: se precisar, enterre alguns defuntos. Foi falado aqui a questão, né, a maioridade, a idade experimentada aí, dificuldade de absorver uma novidade, uma mudança de comportamento, se acessar umas portas aí que possam gerar algo que seja satisfatório. E aí ele vai mostrar que a partir desse momento da sua mente tiver essa disposição, com seu esforço na busca com o Senhor, na leitura diária, nas orações, na participação nos cultos, vida integral na igreja, arrependimento, confissão, todo esse conjunto e tantos outros que a Bíblia orienta, vai fazer com que você possa ser levado, ser capaz de experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então isso aí parte de modo individual. O coletivo na igreja, nós estávamos sendo ensinados, direcionados, aconselhados na palavra, mas aí requer também de cada um esse desejo, dar esse passo para essa transformação. Para quê? Para poder experimentar e desfrutar daquilo que Deus está direcionando. Obrigado, Samuel. Pastor Dito, e aí? E o arrependimento? Pastor, eu quero sugerir que o ouvinte nós vamos continuar essa conversa semana que vem. Deu uma estudada, talvez a gente... Você sabe o que a Beth lá da igreja falou, pastor? Beth, um grande abraço para você. Eu gostei de ouvir esse seu comentário aqui. Que programa necessário. Deus abençoe a vida de vocês todos. Deus abençoe a vida de todos vocês que fazem o programa. É uma escola bíblica bem detalhada, glória a Deus, ela chamou de escola bíblica. Beth, você é uma bênção, minha filha, grande abraço, obrigado aí pelo carinho. Eu quero sugerir, pastor, que talvez a gente converse sobre isso semana que vem. Tem uma doutrina em teologia sistemática que é ramartiologia, né? Que é a doutrina do pecado. Se a gente não entender também o que é o pecado, nós não vamos entender o que é arrependimento e santificação. Pastor, aí vai pegar a escola bíblica dominical mesmo, ou então um mini seminário teológico. Só a teologia sistemática. O salmo famoso de arrependimento, o Salmo 51, Davi cita 3 categorias de pecado, versículos 1 e 2. Ele fala sobre pecado, transgressão e iniquidade. Pecado é errar o alvo. No original, todo mundo erra, todo mundo peca, né? Essa natureza está enraizada em nós. A transgressão, você sabe o que fazer, mas decide fazer errado, já começa a funilar. A pessoa está na igreja, está ouvindo, é um transgressor, né? Já sabe o que fazer e o que não fazer. Só que aí ele vai mais profundo. Senhor, apaga as minhas iniquidades. E aí o negócio é complicado, porque iniquidade no original é problema do coração. É o coração que é mau, não são os comportamentos. E aí ele vai pedir lá na frente, no Salmo 51, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim. Se o Senhor não arrancar a raiz. Perfeito. E plantar algo novo lá dentro, eu vou continuar errando algo. Se a gente não começar do zero, esse negócio vou continuar transgredindo o que eu já sei que é errado, tá? Há quem diga que iniquidade é pecado de crente.
Pecado de quem conhece o certo, sabe o que é o certo, pecado mas consciente, escolhe fazer. A pessoa se acostumou com o erro. Aí você citou Paulo falando da mente cauterizada, né? Exato. Que aprende. Essa teologia paulina, né? Aprende, nunca chega ao conhecimento. E aí eu concordo com o Luiz Hermínio. Pode ser onde eu quero chegar. Pode ser que vá morrer na igreja. Preguei isso lá em Santa Filomena ontem, né? Vai morrer na igreja e não vai para o céu. Então, mas o que é muito importante a gente voltar a esse tema, pastor, a gente pode tratar tudo isso semana que vem. Eu vou pedir que o senhor anote para o senhor mesmo startar a conversa semana que vem, dentro desse tema que o senhor está propondo. Mas eu quero voltar a essa questão da iniquidade, que o Tiago falou muito bem. Como é que você usou a expressão? É o pecado consciente. Esse pecado consciente, querido ouvinte, é aquele cometido pela pessoa que sabe. Eu vou dar um exemplo simples e absurdo ao mesmo tempo. O sujeito sabe que ele está na contramão, mas ele continua. Ele está em rota de colisão, só que, na verdade, enquanto os outros estiverem se desviando dele, ele vai continuar, até que ele encontre um muro ou um caminhão muito maior, que ele vai se arrebentar e o caminhão vai embora. Então, querido ouvinte, é muito importante, tudo isso que estamos falando é resolvido com uma única palavra. A palavra é arrependimento. Exato. E é o que Davi fez aqui, né? O pastor Dito perfeito, citou o Salmo 51, versículo 3 e 4, né? A continuidade aqui, porque eu reconheço que o pecado está diante de mim, eu sou um transgressor, né? No versículo 4, eu acho muito interessante que ele está falando sobre o pecado consciente, é a dor daquele que sabe que ofendeu a Deus. É aquele que sabe que ofendeu a Deus com um simples fato, não é tão simples assim, de ter feito aquilo que é contrário à essência de Deus, que é a santidade, que é a glória. Então, assim, o Davi tinha isso muito em mente. Ouso dizer, Tiago, que a pessoa que perde noção da presença, da onisciência e da onipresença, que são atributos incomunicáveis de Deus, sim, a pessoa que perde noção dessa onisciência, onipresença e da onipotência de Deus, principalmente da onipresença, sim, ela se sente à vontade para pecar. Perde então, o temor, né? A pessoa que peca com tranquilidade, ela perdeu o temor, porque naturalmente ela também perdeu a noção da presença. E Davi, né, no Salmo, no versículo 4, ele fala isso, né? Pequei contra ti somente, né? E fiz o que era mal perante aos teus olhos. Sabe, ele tá tendo ele começa aí sim começa a haver arrependimento. Aí nós vamos pegar só um instantinho, pastor, nós vamos pegar exatamente essa fala sua aí, porque é essa consciência de que da presença de Deus, do meu pecado na presença de Deus, no caso de Davi, foi o que fez com que ele se arrependesse, né? Mas domingo de manhã eu ainda insisto em José, porque José é formidável. Davi sentiu isso tudo, e é uma característica de um coração arrependido, né? Reconheceu, errei, Deus viu. Mas José é a característica pós-pecado. Já sei o que você vai dizer. José não tinha ninguém em casa. Exato. Só a mulher. Depois de fato. E a José... Bíblia destaca isso. Um dia, quando não havia ninguém em casa, não tinha ninguém vendo. Então, mas é muito importante destacar na sua fala, pastor, que a atitude de José foi pré-possibilidade de pecar. É o temor a atitude que você falou, né? Exatamente. A atitude de Davi foi pós-pecado consumado. E considerando de José, é fenomenal. E aí eu concordo 100%, porque a simples possibilidade de conjecturar que poderia ofender a Deus fez com que José, mesmo que eu não posso fazer isso contra o meu Senhor. Aquele negócio, pastor. Olha só, né? Podemos cair, sim, a gente já falou isso aqui várias vezes, né? Mas a gente pode ficar de pé também. Né? Se cair, temos um advogado? Sim. Né? Aquele que está em pé, olha, o arrependido não fica querendo cair toda hora, né? O arrependido, eu costumo dizer que o arrependido de verdade sabe de onde saiu, sabe de onde levantou. Ele não vai querer cair de novo, porque senão ele vai se machucar, vai se ralar de novo. E não é só isso. O arrependido,
com essa consciência de José, que o senhor citou muito bem, que eu chamo de consciência pré-pecado, pré-oportunidade de pecar, porque ele não peca. O arrependido, ele vive o tempo todo antecipando. Pô, se eu pegar aquela rua ali tem buraco, eu não vou passar. Se eu pegar aquele beco ali, naquele beco ali é muito estreito, não vou passar. Ele fica o tempo todo preocupado com as possibilidades de desagradar o Senhor. E Deus, pensando nisso, ele afirma nas Escrituras, né? Tudo que foi escrito é para vocês olharem, Coríntios 10, para vocês olharem, analisarem. Paulo diz, tudo que foi escrito para exemplo nosso, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Paulo fala isso, né? Das palavras de Augusto Cury, né? Quem é inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Exato. E aí eu faço uso das palavras do anjo à igreja em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que os pastores e seminaristas falam à igreja. Querido ouvinte, infelizmente estamos caminhando para o final. Tá bom o negócio aqui, tá fervendo. Glória a Deus, como eu gosto de vocês. Apesar da zoação, da brincadeira, o programa, ele flui. Glória a Deus pela vida. É o deboche que sustenta a nossa amizade. Querido ouvinte, eu criei aqui uma expressão lá na igreja. Eu digo, o que seria da nossa amizade se não fosse o seu deboche? É o deboche que sustenta a amizade. Essa turma aqui não brinca em serviço. Mas hoje o programa foi uma bênção. Glória a Deus. Quero aqui aproveitar e mandar um abraço para o pastor Ademilson Napoleão, lá do Caparaó, que está acompanhando o programa e mandou aqui, eu acabei de compartilhar aqui nos grupos que eu faço parte, e ele mandou aqui, é de suma importância tratar desse assunto, pecado, como ele enraiza e domina todas as áreas do homem, que se deixem enredar e também considerar suas consequências. Obrigado, pastor Ademilson, um grande abraço. Pastor Ademilson volta e meia, manda mensagem dizendo, tô orando por você. Homem de oração. Homem de oração. Que Deus te recompensa, meu querido. Pastor Ademilson, muito obrigado pelo carinho e pelas intercessões do irmão. O Márcio, da MV Bikes, também está acompanhando, mandou aqui um abraço, acompanhei até o fim. Grande Márcio. Apareça, hein, Márcio? Isso, estamos sentindo saudade, Márcio. Grande abraço para você, meu querido. A todos os membros da Igreja Batista de Ipanema, eu sei que está acompanhando também o Natal, eu sei que também o Fabrício também está acompanhando, Danilão, a turma toda, que Deus os abençoe. Muito obrigado pela companhia. Agora nós vamos à vinheta com as nossas informações do fim de semana. Confira agora a programação da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Louvado seja Deus, estamos chegando ao fim do nosso programa e eu quero convidar você para as atividades da nossa igreja neste fim de semana. Hoje temos judô no caminho, às 6:30, e também o futebol no caminho, às 6:30. Temos ali um momento devocional, logo em seguida as crianças fazem um lanche, um grupo vai para o judô e o grupo dos meninos que jogam bola, 13, 14, 15 anos de idade, vão para o campo jogar bola. Amanhã, às 9 horas da manhã, teremos, aliás, às 9 não, né? Às 7:30, futebol no caminho. Também esperamos aí a turma toda. Semana passada tivemos que cancelar em cima da hora por causa da chuva, que foi muito forte e dificultou ali o acesso ao campo e uma série de situações, mas amanhã, se Deus quiser, teremos o futebol no caminho a partir das 7:30, tá bom? Todos estão convocados a participar. Quero também convidar os membros do coral da igreja, estamos aí na fase, que eu diria assim, começando a entrar na reta final da preparação da cantata de Páscoa. Apresentaremos uma linda cantata de Páscoa, então o coral da igreja deve ficar atento aos dias e ensaios do coral, os naipes que vão ensaiar hoje, o horário e tudo. A irmã Cris está sempre ali dando orientações e convocando. Você, querido ouvinte, é muito bem-vindo aos nossos cultos, domingo às 9 da manhã e também às 10 horas. 10 horas, Escola Bíblica Dominical. 9 da manhã, culto de louvor e adoração ao Senhor.
Inclusive, neste domingo pela manhã teremos ceia do Senhor. E domingo à noite, culto de louvor e adoração. Culto jovem amanhã também, às 19 horas lá na igreja, culto jovem. A juventude estará reunida para cultuar, cantar e adorar ao Senhor. Terça-feira teremos atividades, né, dos embaixadores do rei, as mensageiras do rei e também o Entre Elas, encontro de mulheres e o Papo de Homem, acontecendo regularmente. Quarta-feira, culto de estudo bíblico e oração. Então, você está convidado, na medida das suas possibilidades, conforme a sua agenda, a participar conosco das atividades da nossa igreja. Vou pedir ao pastor Dito que ore ao Senhor, agradecendo por esta oportunidade. Que Deus abençoe a todos, mandando aqui também um abraço para o Geraldo Castro, que mandou aqui um áudio, mandando aqui um abraço, dizendo que está sempre na escuta. Geraldo, grande abraço para você, meu querido. Pastor Dito, ore ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Gratidão. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela semana linda que tivemos, muita luta, ó Deus, é certo que teu povo tem enfrentado batalhas, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que, ó Deus, todo dia, toda manhã, o Senhor tem renovado a tua graça e misericórdia sobre nós. Louvamos ao Senhor pela oportunidade, ó Deus, de sermos porta-vozes da tua palavra, ministro do teu evangelho, compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração e nos ajudado a pôr em prática, também pela graça e misericórdia do Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que tudo que aqui foi conversado, pensado, ó Deus, sejam sementes que vão encontrar terras férteis, ó Deus, e crescer e frutificar, como é o tema da nossa igreja nesse ano. Que o Senhor colha, Pai, de cada lar, de cada família, de cada casal, de cada jovem, adolescente, ancião, porque até na velhice, ó Deus, frutificariam, diz a tua palavra. Sim, Deus. Que o Senhor colha, Deus, na nossa cidade, nas igrejas da nossa cidade, frutos que vão glorificar o teu nome, frutos que permaneçam, frutos duradouros, ó Deus, que vão ficar para as outras gerações que virão após, ó Deus, a nossa geração, ó Deus, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Produz arrependimento em nós, gera quebrantamento no nosso coração, que possamos, ó Deus, vigiar as sutilezas do inimigo, as raposinhas, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, que nas coisas mais simples, nos detalhes da nossa vivência diária, sejamos, ó Deus, realmente nova criatura. Amém, e nova natureza. Ó Deus, obrigado pela vida do pastor Fernando, glórias do Tiago, Deus, do Samuel, do Urias, pela vida de cada ouvinte. Que o Senhor nos abençoe neste dia e nos dê um final de semana maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho, a comunhão, consolação e paz do Espírito Santo do Senhor seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Muito obrigado a todos pela companhia. Até a próxima sexta-feira, permitindo Deus, aqui estaremos nós em nome de Jesus. Um grande abraço.